Bom, boa noite a todos, né? Praticamente boa noite aqui em Porto Alegre, 18 horas e 14 minutos. A gente vai dar início então ao que a gente chamou de Clube de Revista. Olá, Ezequiel, Clube de Revista, onde hoje a gente vai ver um exemplo de um artigo de metodologia transversal, de delineamento transversal, né, que a gente acabou escolhendo para estudar dois temas: metodologia de pesquisa, né, o delineamento transversal, e, ao mesmo tempo, um artigo que diz respeito a um dos trabalhos da mestranda Patrícia Dana, né, que é sobre estigma ou autoestigma, estigma internalizado em pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, né? Quem vai nos apresentar, então, hoje é o estudante de medicina, o Pedro Paese, e palavra toda contigo então, Pedro, e a gente vai te ajudando, interrompendo. Quem quiser interagir também pode. Eu vi que o Patrick está aí, o Patrick está ajudando também no trabalho da Patrícia, né? Então, legal que tu tá podendo estar presente aí, Patrick. E aí depois a gente avisa para a Patrícia que a gente gravou aqui o Clube de Revista. Pedro, se tu quiser clicar no ocultar ali para tirar aquela barrinha, acho que vai ficar menos pior. Aí, beleza. Não consigo fazer. Boa. Vamos lá, tudo contigo. Beleza, então, pessoal, boa noite a todos. Sou o Pedro, bem como apresentado pelo professor Igor. Sou estudante de medicina aqui da Fundação, terceiro semestre, e eu faço parte aí do grupo de pesquisa de psiquiatria. Então, vamos lá. A apresentação de hoje é sobre o clube de revista, e, como dito, vai ser uma análise do artigo de um estudo transversal. Vamos lá, então. Esse é o título do artigo, a entrada. É um estudo transversal do estigma internalizado, que tem relação com a aderência medicamentosa em pacientes com TOC. É um artigo relativamente recente, né? Foi aceito em 2020. Aqui, depois eu mando a apresentação, se quiserem ver ele na íntegra. Ele está nesse DOI aqui. Antes de apresentar o artigo, a apresentação em si, eu acho que é legal dar uma passada nos olhos pelo artigo inteiro, só para terem ideia, assim, geográfica, se é que eu posso dizer assim. Eu prefiro porque eu me localizo melhor, então. Então, aqui o título do artigo, o resumo, a introdução. Tem introdução até aqui embaixo, depois materiais e métodos. Aqui ele fala dos instrumentos utilizados pelo artigo, a parte estatística de análise, os resultados, né, que é a parte principal de um estudo transversal, um pouco das características da amostra. Aqui alguns fluxogramas, parte de perfil da população, da amostra. Aqui alguns comentários sobre a nossa amostra. E aqui um pouco sobre a discussão sobre os resultados encontrados e as relações entre as características e variáveis discutidas, né? E aqui uma tabela, sobre um quadro, uma tabela sobre as variáveis e suas comparações. E depois as limitações e implicações do artigo. Então, voltando, fiz essa passagem porque eu prefiro ver o artigo na íntegra primeiro para depois analisar parte por parte, né? Vamos lá. Na introdução, ele comenta um pouco sobre a parte do autoestigma, né? Ou estigma internalizado, que é um processo gradual em que a pessoa pega criticamente partes negativas que outras pessoas pensariam sobre ela e internaliza para si mesma, sendo um fator negativo e podendo atrapalhar ela no seu dia a dia. Aqui na introdução também o artigo traz um pouco que o autoestigma influencia psicologicamente a pessoa, sendo muito interferente na parte de tratamento da doença, das outras doenças, no caso.
Aqui um pouco na introdução também, ele fala que o medo da estigmatização é a razão pelo qual as pessoas que sofrem de toque evitem procurar ajuda para se tratar. Então veja só que tamanha influência da autoestigma, da estigmatização, causa de a pessoa evitar um tratamento justamente por esse medo de autoestigma, né? A gente teve aula de Freud recentemente ali na universidade e me lembrou muito os mecanismos de defesa que ele comenta, né? De essa parte de negação e de medo a ponto de não procurar ajuda justamente por negar essa parte de ter uma doença, né? De ter uma doença psicológica. Aqui um comentário, ó. O estudo mostrou que 80% dos pacientes com toque têm medo que sejam rejeitados no seu trabalho por causa da sua doença. Então vejam a importância aí do tratamento da doença e do combate dessa autoestigma para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, né? Na introdução também, continuando, a gente tem uma citação do Santana, que ele nos comenta para nós, para introduzir o assunto, né? Que 40% dos pacientes com toque, eles recusam um tratamento cognitivo, 61% das pessoas com toque têm menor medicamentação, ou seja, elas evitem o tratamento ou usam em menores doses do que o recomendado. E 52% recusa o uso de medicação, desculpa. E um dos principais responsáveis por isso, segundo Santana, talvez seja um longo tempo de tratamento dessa doença do toque. O custo dela, por ser um longo tempo, exige um grande investimento por conta do paciente. E também, sobre o assunto do tema agora, o estigma internalizado, ou autoestigma, também pode ser chamado. Objetivos do nosso trabalho. O presente estudo, ele almeja estudar o autoestigma e a aderência medicamentosa e também a classificação da relação, se tiver, entre o autoestigma, a aderência medicamentosa em pacientes com toque. Então ele gostei porque ele deixou em uma frase, só em um período, bem claro o assunto do estudo e o que a gente vai olhar. Metodologia, então, empregada no artigo. Foi um estudo transversal, né, de novembro de 2018 a fevereiro de 2019. Local, norte da Índia, num hospital psiquiátrico, um hospital escola. E a nossa amostra foi pacientes diagnosticados com toque, de 18 a 60 anos, que estavam sendo medicados por um psiquiatra. E achei engraçado que ele coloca entre parênteses um psiquiatra de qualidade, né? Então, critério de inclusão, psiquiatra de qualidade. Há pelo menos 3 meses para o tratamento dessa doença. E eu botei um asterisco aqui, porque só foi considerado pessoas com toque, segundo o ICD-10 aqui, ICD-10. Aqui em português é a CID, né? CID-10, que é o que está em validade ainda. CID-11 só vai começar a valer em 2025 para nós no Brasil. Então, classificação internacional de doenças, é CID-10. Beleza, obrigado, professor. E critérios de exclusão foi qualquer comorbidade psiquiátrica, exceto o uso de tabaco e depressão. Aqui eu achei estranho o uso de tabaco, não sei se é uma comorbidade psiquiátrica, professor, mas coloquei ali. É uma comorbidade, pode ser um transtorno psiquiátrico, pode ser considerado um transtorno psiquiátrico, mas talvez é tão comum, é tão culturalmente aceito que às vezes não é considerado como um transtorno, entende? E a pessoa acaba dizendo, esse aí pode, porque senão não vai entrar ninguém na pesquisa, né? Sim, claro. Então foi considerado o critério de exclusão, exceto uso de tabaco e depressão. Agora, os instrumentos que a pesquisa utilizou.
Esse primeiro aqui se refere a um instrumento realizado pelo próprio pesquisador principal, autor principal, e ele aborda as questões sociodemográficas da Índia e da pesquisa dele. Depois eu tenho um exemplo aí da tabela, que vocês vão entender melhor. Esse segundo é a questão do CID ali, né? Se considerado, o que é considerado uma doença psiquiátrica ou não. O terceiro aqui se refere ao grau de toque, né? O H-Box. E o quarto, o ISM, é considerado o grau do estigma internalizado, ou autoestigma, né? Então, e por último, o MARS aqui, que se refere à quantidade, à aderência medicamentosa pelo paciente. Então, gravem aí, ó. O box. Só fazendo um parênteses aqui. Claro. Os questionários sociodemográficos, geralmente, não existe um padrão, né? Cada pesquisador cria o seu, que é idade, sexo, escolaridade, nível socioeconômico, enfim, se é casado, se não é casado, cor de pele, né? Preferências sexuais, enfim, isso aí geralmente cada um cria o seu de acordo com o que acha que pode ser interessante. A Mini é uma entrevista estruturada, como se a gente tivesse os critérios do DSM, sei lá que DSM é deles aqui, o 5 ou 4, deve ser o 4 ainda, e aí tu cria um questionário em cima dos critérios diagnósticos, então chama isso de uma entrevista estruturada. A Y-Box, a Yale Brown Obsessive Compulsive Scale, é a escala mais utilizada no mundo inteiro para a gente avaliar gravidade de toque, né? 10 perguntas, 5 sobre obsessões, 5 sobre compulsões. As perguntas são: tempo gasto, obsessões e compulsões, quanto sofrimento causa, se interfere na vida, se tu tenta resistir e se tu consegue resistir. Mais recentemente, agora tem uma segunda versão, chamada Y-Box 2, Y-Box 2, onde essas perguntas, se tu tenta resistir, se tu consegue resistir, saíram fora e entraram outras 4, na realidade, perguntas, né? 2 para as obsessões e 2 para compulsões. O questionário de estigma internalizado, que eu acho que é o desfecho principal aqui dele, né? A gente tem que ver, de repente, eu não sei, Patrick, se é o mesmo que a Patrícia utilizou no trabalho dela, e esse de engajamento ao tratamento, né? Aderência é uma tradução meio literal da palavra adherence. Adherence é um engajamento, né? Essa pessoa segue aquilo que foi recomendado. Aderência, em português, embora tenha essa conotação também, parece que é uma coisa muito mais grudenta, é uma coisa que gruda, tipo durex e tal, né? Mas tudo bem, a gente chama de aderência ao tratamento ou engajamento ao tratamento, né? Então, só para fazer um resumo, 5 questionários, né? O mais longo deles é a Mini, né? Que é para fazer diagnóstico. Ó, o Patrick colocou que é o mesmo, beleza. Então, é esse que a gente está fazendo a análise, por isso que eu achei interessante a gente olhar esse artigo aqui. A Mini é uma entrevista estruturada, então, para fazer diagnóstico, a gente pode levar 1, 2, 3 horas aplicando a Mini, depende muito de cada paciente. Se é um paciente tranquilo, fácil, com poucos diagnósticos, não tem muitas comorbidades, 1 hora a gente aplica. Se é um paciente que é grave, tem muitas comorbidades, depressão, fobia social, pânico, escambau, a gente vai levar mais tempo para fazer. A Yale Brown, sei lá, 5 minutos, talvez 10 minutos, se o paciente for um pouco mais demorado. A escala de estigma internalizado, acho até que é autorrespondida. E a de engajamento ao tratamento também é autorrespondida. Então, são instrumentos relativamente rápidos de serem aplicados, né? Lembrando que aqui o principal desfecho é justamente o de estigma internalizado, que é o título do trabalho, né? Pode seguir, Pedro. Beleza, obrigado, professor. Então, só lembre, né? Tentem gravar aí na cabeça. O box se refere ao toque, o grau de toque. O ISM em relação ao autoestigma. E o MARS em relação ao engajamento da medicação. Então. A exclusão de amostra, então, como é que se realizou? Eles tinham 155 pacientes no hospital psiquiátrico lá. E eles tiveram que retirar, enfim, esse conjunto de pessoas. E 2 foram por não se disponibilizarem, 3 foram porque não tinham 18 anos,
1 por ter mais de 60, 20 por ter outras comorbidades psiquiátricas, 4 tinham sérios problemas medicamentosos, comorbidades médicas, como convulsões, e 13 tinham menos de 3 meses de duração do tratamento. Então, para a nossa amostra, ficou 112 pacientes. Olha só, esse tipo de fluxo é extremamente importante num trabalho de delineamento transversal. Que ele está dizendo de onde vêm as pessoas, né, de onde veio a amostra dessa população, ou seja, são pacientes que estão em atendimento num hospital escola de nível terciário. O que a gente imagina? Que as pessoas que estão em atendimento num hospital escola de nível terciário, como é, por exemplo, o Presidente Vargas, não sejam pacientes com intensidade leve do transtorno. Geralmente são pacientes mais graves e pacientes talvez mais cronificados, né? Se forem pacientes mais leves, vão ser atendidos no nível primário, talvez no nível secundário de atendimento. Nível terciário, já só por essa leitura que já me faz pensar que são pacientes ou mais graves ou mais complexos. Legal que eles falaram dos 155 pacientes, né? Mas tem uma coisa nos delineamentos de pesquisa que a gente chama de amostragem. A amostragem é o método pelo qual foi conseguida essa amostra. 155 pacientes é uma amostra de uma população de pacientes com TOC. Então, a amostragem é o processo pelo qual a gente conseguiu a amostra. E eles falam que é tipo a amostragem de conveniência, né? Purpose sampling. Eu acho que eles falam ali, né? Purpose sampling, assim, amostragem de conveniência. Ou seja, é o que eu tenho. Tem essa galera que está sendo atendida lá no hospital, eu vou fazer a pesquisa com eles. Isso é literalmente uma amostragem de conveniência, né? Que é em inglês o nome disso é purpose sampling. Né? Posso pegar os pacientes do consultório, daqui a pouco tem uma paciente que eu atendo com TOC, mas ela disse que a irmã dele também tem TOC, então eu vou lá, chamo a irmã para participar. Isso é amostragem de conveniência. Eu poderia pegar esses 155 e dizer assim, eu vou, a cada 5 pacientes, eu vou sortear um para participar de pesquisa. Então, estou fazendo uma amostragem por blocos. Eu posso pegar, né, várias maneiras para selecionar, mas ele quer um número bom de pessoas, né? Então, ele foi pegando todo mundo que apareceu no meio do caminho. Nesse gráfico aqui, nessa figura, tem essa informação que é importante, então, né, de onde vem. Por ali, a gente já começa a ler, tá nível terciário, os caras são mais graves. Mas tem uma informação aqui que eu acho que ficou, eu não sei se apareceu depois, Pedro, no artigo, mas, assim, as figuras precisam ser 100% autoexplicativas, né? Então, tem que ter legenda, por exemplo, OCD, por mais que a gente saiba, tem que estar na legenda, né? Mas tem uma informação aqui que me deixou meio cabreiro, porque eles excluíram diagnósticos psiquiátricos menos tabagismo e depressão. Beleza. E aqui eles dizem que 20 pessoas foram excluídas por terem comorbidades psiquiátricas. É bastante gente, né? De 155, tu tirar 20, praticamente 1 a cada 8 saiu fora porque tinha comorbidade psiquiátrica. Mas eles não dizem quais são essas comorbidades psiquiátricas, né? Uhum. Eu não sei se tinha isso depois no texto, mas para esse gráfico aqui ficar completo, ficar bacana, 100%, ele tinha que colocar ali tantos por fobia social, tantos por dependência química, tantos por serem bipolar, né? Nem que seja na legenda isso tinha que ter, mas eu acho que não tem lugar nenhum. Ele simplesmente colocou isso aí. Mas é muita gente, cara. Pode perder 20 numa amostra de 155 por diagnósticos comórbidos psiquiátricos, tinha que vir essa explicação. Então, já é um comentário crítico aqui ao artigo, né? Dentro da nossa leitura crítica que a gente pode fazer. Né? As outras coisas ali, tudo bem, 3 porque era isso, 2 porque era aquilo, tal, né? Uhum. Só 2 não quiseram participar. Legal, né? A galera gosta de participar lá, né? Não é a mesma porcentagem no Brasil, eu acredito. Não, aqui eu acho que mais gente prefere não participar, né? Vamos adiante. Vamos lá, então. Agora sobre as características da nossa amostra. A população era mais jovem, né?
de 18 a 30 anos, era a maioria. A gente teve uma média de 32 anos. Gênero era predominantemente sexo feminino. O ensino superior completo eram 44%. E 72% já tinham a doença há pelo menos 2 anos. Sendo que quase 53% um tratamento de 1 ano ou mais. E 66% não sofrem de outras doenças psiquiátricas. Sendo que dos que sofrem, 23,21% eram de depressão, que era a exceção ali do critério de exclusão, né? E uma coisa que eu achei curiosa, ali na parte da população, ele dividiu a população nesses 3 graus de renda, né? Abaixo de 10 mil, acredito que seja rupees por mês, né? De Rúpia? 10 a 20 mil e de acima de 20 mil rupees, sendo que 20 mil rupees são equivalente a R$ 1.200 aqui no Brasil. Então, Isso, cotação de agora. Cotação de agora, isso. Então, acima de 20 mil rúpias, a moeda da Índia é rúpia, né? O cara que ganha acima de R$ 1.200 é um cara que está bem na foto, né? Ou seja, eu vejo que a pobreza lá, né, É muito grande, né? relativamente grande, né? Uhum. Isso provavelmente é um hospital público de referência terciária, né? Então, isso é equivalente ao SUS aqui nosso, né? Não sei quais foram os critérios que eles utilizaram para dividir nessas 3 faixas, né? Mas, bom, isso que o Pedro está apresentando aqui, pessoal, é o que a gente pode resumir por perfil da amostra, né? Característica sociodemográfica, não é a característica clínica ainda, mas característica sociodemográfica da amostra, ou que a gente pode traduzir por perfil da amostra. Isso é uma das características do estudo transversal, né? Ele nos permite, como eu tinha comentado naquele nosso seminário, tirar uma foto da amostra e descrever. Claro, a gente acaba utilizando a maioria, né, de cada característica como sendo a característica predominante. Então, a maior parte são mulheres, né, 60% quase são mulheres, ensino superior completo, bastante gente até, né? Mas tem sempre algumas características que são interessantes da gente destacar. Em artigos transversais, artigos descritivos, porque aqui eu estou fazendo, a gente está vendo, né, uma descrição de uma amostra, é muito interessante do ponto de vista matemático a gente ter a informação completa. O que eu quero dizer isso? Facilitar a vida do leitor. Então vamos lá. O que são informações matemáticas ou estatísticas completas? Sempre que a gente descrever o valor relativo, que é a porcentagem, é muito mais fácil para o leitor se tiver o valor absoluto junto. Então, eu não sei quanto é 52,67% de 112, mas eu gostaria de ter essa informação. Então, sempre que vier o valor relativo, eu nem sei se tem no artigo, tá, Pedro? Não é uma crítica a ti. Pode ser que isso não esteja no artigo também. Né? Então, sempre que tiver o valor relativo, escrevam ou esperem ler o valor absoluto junto. É o N e a porcentagem. E sempre que a gente tiver média é uma medida de tendência central. Né? Sempre que a gente tiver uma medida de tendência central, como média, mediana ou moda, é muito importante que a gente tenha uma medida de dispersão que acompanhe a medida de tendência central. Tem que andar junto. Não adianta eu falar da média se eu não tenho a dispersão. No caso, provavelmente seria desvio padrão. Média geralmente é desvio padrão, mediana geralmente é mínimo e máximo, ou os quartis. Né? Então, sempre que a gente tiver uma medida de tendência central como média e mediana, a gente ter a medida de dispersão. Por quê? A medida de dispersão me mostra o quão heterogêneo é esse grupo, ou o quão homogêneo. Né? Se o desvio padrão, a variação, a dispersão é pequena, quer dizer que as pessoas não são tão diferentes. É um grupo homogêneo. Se o desvio padrão, em relação à média, né, se o desvio padrão é muito grande, quer dizer que o grupo é muito homogêneo, eles se desviam demais da média. A ponto de, por exemplo, se a gente tem um desvio padrão
acima de 50% do tamanho da média, por exemplo, no caso aqui 32, essa média da idade, né? Se a gente tivesse um desvio padrão de 10, beleza, é menos do que 50% do tamanho da média. A gente diz que é um grupo relativamente homogêneo. Se o desvio padrão é maior do que 50% do tamanho da média, já dá para a gente desconfiar que é um grupo mais heterogêneo. Né? Aqui, por que talvez o desvio padrão... Tem o desvio padrão no artigo? Da idade? Ou só tem a média? Vamos dar uma olhadinha aqui, mas acredito que não. Vamos ver. Aqui tem a frequência e o desvio padrão, não. Acho que está no... Desce. Isso aqui não é, será? Não, para baixo. Está na tabela 2. Ali, ó. Ah, não, ali é a idade de início, né? Desculpa. Para cima mesmo. Geralmente vem entre parênteses, né? É isso aí, 9,41. Então, veja, bem menor do que 16, né? Então, é um grupo homogêneo, tanto que a variação é de 18 a 30. 18 a 30 são adultos, jovens, né? Então, é um grupo homogêneo. Então, isso fica de lição para o Pedro, para o Vitor e para o Felipe e para o Patrick. Cara, botou média, mete o desvio padrão junto. Por que tu não colocaste? Porque para ti, como tu não tem o treinamento da leitura crítica do artigo, não era um dado importante. Quando a gente domina um pouquinho mais de estatística, a gente entende o que é o desvio padrão, ele passa a ser uma informação importante. A gente tem essa tendência, né, pessoal? Quando a gente acha que não é importante, a gente tira fora, né? Né? No resumo, não é importante, tira fora. Eu disse, cara, eu não sei direito o que é o desvio padrão. Tiro fora, importante é a média. Não. Numa leitura crítica, eu quero saber se essa amostra é homogênea ou heterogênea. Em relação à idade, parece que é homogênea, tanto que o desvio padrão é bem baixinho. Então, uma primeira dica, né, que a gente pode dar aqui em relação a estudo transversal descritivo e essas partes estatísticas que nunca são muito friendly, nunca são muito amigáveis. Né? Vamos adiante, Pedro, desculpa te interromper. Imagina, obrigado, professor. Aqui, então, é o perfil sociodemográfico, né? Essa aqui é aquela análise feita pelo professor inicial. Ele avaliou a idade do grupo, né? O gênero, domicílio, tipo de domicílio, a educação, nível de escolaridade, status civil, a ocupação, né? O emprego da pessoa e a renda também. Vejam que, apesar de ser interessante, é relativamente fácil e simples fazer esse tipo de trabalho, né? Tu pega os dados do cara, fotografa e mostra a foto. Tantos por cento são assim, tantos por cento são assado. Né? Não chega a ser um estudo chato, mas ele acaba... Como é que eu vou dizer? Ele mostra uma foto de como é que são esses 112 sujeitos da amostra dos caras lá, né? Ponto. É isso que ele nos diz, praticamente. É importante a gente descrever a amostra? É bem importante. Mas não tem uma pegada clínica legal, assim, né? Ele me lembra muito o trabalho de quando a gente está na graduação, né? Perfil do não sei do que, perfil do não sei das quantas, né? Tanto que eu até procurei o nome parece que é uma moça, essa primeira autor, não sei se é um homem ou uma mulher, né? Não consigo definir muito, mas eu não achei nada sobre essa pessoa. Já o último autor, que provavelmente é o professor, chefe de serviço, alguma coisa do gênero, já é um cara que tem tradição de publicação. Então tem uma boa chance dessa primeira autora ser uma estudante da graduação. Eu não achei nada, provavelmente ela só tem esse trabalho aí, ou talvez mais um, né? Mas eu não achei nada de informação sobre ela. Os pesquisadores, né, eles têm são ranqueados, digamos assim, por uma coisa chamada índice H. O índice H é uma nota que se dá, é tipo assim, eu tenho 30 artigos publicados no total, faz de conta, tá? 10 desses meus artigos já foram citados mais do que 10 vezes, cada um. Então, meu índice H é 10. Se o meu 11º artigo
for citado 11 vezes, todos os outros também anteriores foram citados 11 vezes, meu índice H muda para 11. O índice H desse último professor do artigo aí, do último autor, é 23. Ou seja, ele tem 23 artigos que foram citados pelo menos 23 vezes cada um. Ou seja, ele deve ter muito mais artigo publicado. Né? Porque esse tipo de descrição assim, é muito simplório, né, do ponto de vista clínico. Né? Não traz uma descrição legal, assim, cara, tira a foto, bate a foto e mostra lá. Né? Mas é para isso se presta um estudo transversal. Por isso que a gente escolheu esse aqui, inclusive, para a gente poder conversar hoje, né? Vamos adiante, Pedro. Aqui o perfil clínico dos pacientes com TOC, né? Nossa amostra de 112. A idade de início da doença foi de 25 anos, no intervalo entre 11 e 44 anos. E aqui é a variância, né? A duração da doença... É o desvio padrão. Standard Deviation um Standard... tipo de variância. Tem vários tipos de variância. Standard Deviation, que é o desvio padrão, é o mais comum, né, das medidas de dispersão, né? Mas olhem que interessante. Idade de início da doença, começar aos 25 anos, TOC, tá legal, tá bem. Né? Mas variou de 11 a 44, mas o desvio padrão ali tá um número bacana, tá menos da metade. Mas vejam como é que tá a duração da doença e duração do tratamento. Olhem como o desvio padrão, na duração da doença e na duração do tratamento, está grande. Na duração do tratamento, inclusive, está maior do que a média. Aí fica a pergunta: o que a gente pode dizer de um desvio padrão quando ele está maior do que a média? É um grupo extremamente heterogêneo, tanto que a idade da duração do tratamento variou de 0,25 a 14. Tá? Mas quando o desvio padrão está maior do que a média, ele nem devia ser descrito por média. Quando o desvio padrão está muito próximo da média ou acima da média, que é o caso até da duração da doença, a gente não descreve essa variável como média. Porque o grupo é tão heterogêneo, essa amostra, para essa variável, o grupo é tão heterogêneo que o mais adequado seria a gente escrever com parâmetro mediana. Por que eu digo isso? Se eu usar a média aqui e for fazer um teste estatístico, eu posso estar forçando um resultado. Porque a média é um parâmetro muito poderoso. Mas para grupos muito heterogêneos, a gente não usa média, a gente usa mediana. A gente até pode fazer uma aula um dia para você sobre parâmetros, né? Tipo medida de tendência central e medida de tendência de dispersão, e eu mostrar para vocês por que isso aqui que está escrito nesse artigo, numa revista com fator de impacto 5, que é um fator de impacto legal, não está adequado. Não é errado, mas não está adequado. E matematicamente aqui o mais correto seria eu descrever por mediana. A gente pode ver isso numa aula e tem uma explicação relativamente fácil. Então, isso aqui não é erro, tá? Mas é uma inadequação bastante frequente. E aqui, só nisso aqui, é uma parte da leitura crítica, quando a gente sabe estatística, né? Que pode dizer assim, cara, esse resultado aqui está inadequado. Inadequadamente descrito, eu não consigo nem acreditar no resultado. Então, eu tenho que pedir para os autores botar o formato de mediana. Né? Porque não tem como o desvio padrão ser maior do que a média. Quando isso acontece, o grupo é muito heterogêneo. E quando o grupo é muito heterogêneo, não é adequadamente descrito pela média, e sim pela mediana. Ali tu já botou, né, o mínimo e o máximo, de 0,25 a 14, beleza. Mas tinha que estar a mediana, e não a média. Então já é uma análise pós-mortem, porque agora o artigo já está publicado, né? Não tem muito o que fazer. Mas é uma análise pós-mortem, né? Vamos adiante. E aqui nos traz também o grau de TOC e o grau de estigma internalizado. Em relação ao grau do TOC, leve foram considerados 26, quase 27%, moderado, quase 30%, e severo no grau de TOC foram 31,25%.
Isso corrobora aquilo que a gente falou aquela hora de ser um hospital escola de nível terciário, né? Não é 30% dos pacientes com toque na comunidade que tem toque severo, né? Toque grave. Né? Não é. É o contrário, né? É um esquema pirâmide. Muito mais gente tem um toque leve, um pouco mais de gente tem toque moderado, um pouco menos de gente tem toque moderado e pouca gente tem toque grave. Aqui nessa amostra está exatamente o oposto, uma pirâmide invertida. Por quê? Porque é um hospital de referência terciária, né? Hospital escola. Isso aí já dá um problema no que a gente chama de generalização dos resultados. É uma foto de pacientes graves, como é o estigma internalizado de pacientes com toque grave. Talvez isso tivesse que estar no título, inclusive, né? Vamos ver como é que é o estigma desses caras, hein? Seguindo, então, o grau do estigma leve foram considerados quase 30%, moderado 49%, e as pessoas que tiveram um alto grau de autoestigma foram 20% aqui, considerados severos no grau de estigma. Lembrando que esse é um dos principais desfechos do trabalho, né? Mostrar a porcentagem de estigma internalizado, a prevalência, a palavra mais correta, né? De estigma internalizado em pacientes com toque. E o outro desfecho importante é o engajamento ao tratamento, né? A aderência ao tratamento. Eu, olhando esse resultado agora, no momento da leitura do artigo, eu pensaria assim, cara, ele vai ter que mostrar a taxa de aderência ao tratamento nesses 3 grupos, né? Eu imaginaria, pela hipótese dele, que os leves aderem melhor ao tratamento e os graves aderem bem pior ao tratamento. Então, quando a gente faz a leitura crítica de um artigo, a gente lê e já pensa, vou esperar ler tal resultado. Vamos ver o que ele vai dizer na sequência musical. Vai, Pedro. Aqui eles falam um pouco sobre o score do perfil em relação ao boxes, o ISME e ao MARS, nos pacientes com toque. É o iBox, cara. iBox. Antes saiu um hit, né, de H. iBox. Então aqui a gente tem a média, o desvio padrão e os intervalos. Aí acho que são só, não sei se quer uma análise aí. É dados descritivos, né? Então, dentro da escala de estigma internalizado tem esses subitens, né? Alienação, aceitação do estereótipo, autoexperiência de discriminação, isolamento social e resistência ao estigma. Então, são conceitos, são construtos que dentro do score total do estigma internalizado dá para a gente separar nesses itens que a gente chama de construtos, né? E aí, só descrever assim, tá, é legal, talvez tenha sido o primeiro trabalho sobre esse assunto, com esse instrumento e tal, mas, cara, fica meio perdido, né? Tá, eles têm isso. O que seria legal aqui da gente ter para ter um pouco mais de, que bacana, os caras com toque são mais graves nisso, são menos graves naquilo? Um grupo controle, né? Faltou um grupo controle nesse estudo aí, né? Eles poderiam ter comparado esses scores aqui, desses itens, desses construtos, com pacientes que não têm, com pacientes que eu não digo, pessoas que não têm toque. Olha como ficaria mais interessante. Eu não sei se o paciente com experiência de discriminação, com toque ali, aquele 1259, não sei se aquilo é bom ou é ruim. Eu não sei se está alto, se está baixo. Não sei. Por quê? Porque eu não tenho um parâmetro de comparação. O que seria um parâmetro de comparação? Pessoas, né, da população que não tem um diagnóstico de toque ou não tem um diagnóstico psiquiátrico para poder comparar. Eu não sei dizer. Né? Fica meio perdido assim, né? É que nem ali, aderência ao tratamento 6,63, tá, isso é bom ou é ruim? Né? Esses instrumentos às vezes não tem pontos de corte para dizer, acima disso é bom, acima daquilo é ruim. Às vezes não tem, a gente tem que usar algum outro tipo de estratégia, e a principal estratégia aqui que faltou nesse trabalho é um grupo controle. Não tem um grupo controle. Né? Seria uma crítica mais mordaz. E veja, publicou numa revista muito boa. Se vocês publicarem numa revista com fator de impacto 5, a gente abre uma champanhe.
Vamos adiante. Aqui um dos resultados que eles tiveram é que a severidade do toque, dos sintomas do toque, tem uma significância positiva em relação ao autoestigma. Então, quanto maior o autoestigma, maior o grau do toque. Aqui um pedacinho do artigo. Só um comentário. Análise de correlação é uma análise estatística. A análise de correlação é uma análise de associação. Ele está dizendo assim, existe uma associação entre gravidade do toque e estigma internalizado. O problema é que um estudo transversal, pessoal, ele não me diz o que é o ovo, o que é a galinha. A gente falou também sobre isso, né? Ele não me diz se o fato de eu ter o toque grave me faz ter o estigma internalizado, o preconceito, autopreconceito, ou se é o autopreconceito que faz com que o toque fique mais grave. Nesse tipo de desenho transversal, eu não tenho como dizer o sentido da causa, o que a gente chama de causalidade reversa, que é um dos problemas do estudo transversal. Ele só me diz assim, existe associação. No caso aqui, desse tipo de associação, que é uma correlação, é uma análise estatística um pouquinho mais rebuscada, que me diz se as variáveis correm juntas. Ou seja, quanto mais grave, maior o estigma internalizado. Isso é o que a gente chama de uma correlação positiva ou direta. Quanto mais, mais. Quanto mais eu como... Espera aí que entrou uma coisa aqui. Quanto mais eu como, maior meu peso. Quanto mais grave o toque, maior o estigma internalizado. É isso que ele está dizendo. Pode acontecer uma correlação inversa ou indireta. Quanto menos eu estudo, mais eu rodo. Pode acontecer ao contrário. Quanto mais, menos. Né? Quanto menos eu durmo, mais sono eu tenho. Pode acontecer uma correlação inversa. Mas no caso aqui, uma correlação direta, né, ou positiva, que mostra que existe uma associação entre gravidade e estigma internalizado. Só não diz o que causa o quê. A causalidade reversa é uma das limitações do delineamento transversal. E aqui vocês estão vendo bem isso. Porque as duas coisas são possíveis, né? Eu tenho um toque muito grave, isso faz com que eu tenha mais preconceito com a minha doença, ou eu tenho mais preconceito com a minha doença e isso causa um toque mais grave. Não sei a resposta. Às vezes é fácil a gente ver a associação, né? Tabagismo e câncer de pulmão. O cara fuma e aí tem câncer de pulmão, ou ele tem câncer de pulmão e daí ele fuma? Então, às vezes é fácil a gente supor, mas não é esse delineamento que vai me dizer a causalidade, né? O que mais tu destacaste aí? Aqui tem um comentário também que, além da correlação direta, né, positiva, entre o grau do toque e o autoestigma, a gente consegue ver que quanto maior o autoestigma, menor vai ser o engajamento da nossa medicação. Que é uma correlação inversa, né? Quanto mais um, menos o outro. Isso. Essa correlação a gente faz quando os instrumentos, essa análise de correlação, os instrumentos me dão um score, né? Me dão um número. Um é 42, outro é 35, outro é 47. Eu consigo ver se os scores correm juntos. O que mais? Beleza. Aqui então a gente tem uma tabela comparando as variáveis sociodemográficas com a severidade do toque, o autoestigma e aderência da medicação ou engajamento nos pacientes com toque. Então, o artigo nos destacou essa variabilidade aqui, essa variável, desculpa, entre o gênero e o grau do autoestigma. Em relação ao domicílio também, ele fez esse destaque. Análise de uma tabela é sempre a coisa mais importante dos resultados de um artigo, né? Porque aqui estão os principais resultados do artigo. Sempre que a gente botar gráfico, tabela, ali estão os principais resultados. Tem um resultado ruim, não deu bem o que tu queria, esconde no texto. Aqui tu está destacando. Então, eu achei essa tabela um pouco confusa. Vamos lá, vou explicar por quê. Vamos pegar esse primeiro aqui.
gender, que é o gênero, né, na escala de estigma internalizado, na ISMI. Ele achou uma significância estatística. Não é? Pô, 0,020, 0,02 é menor do que 0,05. Ou seja, deu diferença estatística entre os sexos, entre os gêneros, em relação ao estigma internalizado. Mas não diz para qual. Qual que é maior, qual que deu mais, qual que deu menos. Vocês conseguem, por essa tabela, entender qual que tem mais estigma internalizado? Os homens com toque ou as mulheres com toque? Lembrem que uma tabela precisa ser 100% autocompreendida. Eu não posso ter que recorrer ao texto para entender uma tabela. Se, ao ler uma tabela, eu precisar recorrer ao texto, a tabela está ruim. Não está errada, tá? Ela está ruim, ela está insuficiente. Então, por esse resultado aqui, cara, eu não sei qual é o sexo que tem mais estigma internalizado. É o masculino ou o feminino? Nem na legenda ele colocou, né? Na legenda não tem. Aquele asterisco que ele colocou ali não serve para absolutamente nada. Né? Nível de significância em 0,05. Cara, isso já está escrito lá na metodologia. Eu sei que 0,02 é menor do que 0,05. Eu também não sou tão estúpido assim para não entender isso, né? Então, eu sei que aquilo ali é significante. Aquele asterisco não serve para nada. Eu queria botar no asterisco assim, mais para mulher do que para homem. Olhando essa tabela, eu não consigo dizer qual. A mesma coisa, por exemplo, domicílio, né? Se era rural, se era urbano, tinha isso, né? Lá no... Legal, também deu significância estatística, 0,041. Mas a favor de quem? Qual que é a mais grave? Qual que é o menos grave aqui? Pois é, isso eu não consegui compreender nem no texto. Claro, Assim, óbvio como é que que não ia foi? entender. Qual foi esse grau, assim, tipo de... Se o São... rural foi o maior, se o urbano foi considerado menor. Mas depois em outra tabela ele não explica isso. Será? Uma tabela, Vitor, tem que ser 100% autoexplicativa. É, Se ele vai explicar noutra tabela, já não tá bem, tu entende? É. Então, por que o coitado do Pedro não entendeu essa tabela? Porque o Pedro, além de estar em hieróglifo aqui para ele, ainda está incompleto, né? Sim. Isso aqui é hieróglifo para o Pedro, né? Ainda, né, Pedro? Ainda. Mas, além de estar em hieróglifo, ainda está incompleta. Cara, eu não sei dizer nada disso aqui, né? Absolutamente nada. Por exemplo, educação na Y-Box. Tá, mostrou ali um Q quadrado alto, um P significativo, bacana, mas e aí? Eu não sei para qual nível de educação, né? Ocupação. Eu imagino que quanto mais grave o I-Box, menor o nível de educação, mas não sei, não está aqui. Simplesmente não tem aqui. Né? Então vejo que essa tabela está bem ruim. E no grau aqui de ocupação também, ele não explica como assim, um cargo político ou um cargo privado é maior ou menor grau da relevância, né, do trabalho. Não, a occupation deve ser estar trabalhando e não está trabalhando. O que tinha lá naquela tabela de descrições... Posso voltar aqui? Vou voltar pode. Descrições sociodemográficas. Ó, occupation. Student, unemployed, government job, tá, empregado governamental, privado, meio... Eu botaria assim, estudante, legal, housewife também, do lar, né? Empregado e desempregado. Não interessa se o cara é privado, público. Pois é. Tem muita importância, né? Por aquele... Volta ali. Por aquela tabela lá, a gente consegue ver 19, 23... Ó, pois é, não tem como. 44% são donas de casa. Isso quer dizer que o toque é mais grave em quem? Não tem como saber. E ele meteu umas estatísticas de escola junto no domicílio ali, né? Pois tipo, é. Analfabeto, coisas ali. Também não... Que era, volta. acho que era para ser na educação ali, devia ter botado, né? Não sei. Pois é, né? Analfabeto junto com urbano, rural, não é bem domicílio, né? Não. É verdade, agora que eu vi ali, cara,
Tá errado para criar. É Acho que quinta faltou, série, sexta série ali, ele botou. scholarship, education. Eu acho que tá mal configurado ali. Era só rural e urbano, provavelmente. Aí depois o illiterate, sim, quinta série, fazia parte do É education. verdade, Mas... não tinha reparado. Ô, Vitor, que olho aí, meu chapa. Acho que faltou isso só uma tudo... palavra ali, eu acho, tipo... Não, cara education, tá ali, education, só que configurou errado faltou ali o botar mais verdinho e o pra branquinho. cima. Ou seja, isso já faz parte da leitura crítica também, né? Porque causa confusão. Volta lá para Pior que eu tabela vi isso 5. na hora que ele mostrou, mas eu nem falei nada, eu achei que eu que tava... Então vocês têm que falar tudo que vocês puderem. Então essa tabela tá bem ruim. Ela não tá me falando o que eu quero saber. Ô, professor, tem como falar um pouquinho desse Qi quadrado aí? Vamos falar do Qi quadrado. Porque, a gente tem prova amanhã de Tá bom. epidemiologia. O Qi quadrado é um teste estatístico que serve basicamente para me ver associação. Né? Eu tenho, por exemplo, vamos pegar assim, tabaco e sexo. Eu quero saber se existe uma associação entre ser do sexo masculino e feminino e tabagismo. Então, eu tenho, nesse caso, eu tenho uma tabela 2x2. Eu tenho duas opções de sexo, masculino e feminino. Vou falar de sexo anatômico aqui, né? E tenho duas opções de tabagismo. Fuma ou não fuma? Né? Então, eu tenho uma tabela de 2 colunas por 2 linhas. Ou seja, eu vou ter 4 quadradinhos aqui. Essa é uma tabela específica chamada tabela 2x2 ou tabela de contingência. E nesse tipo de tabela, a gente faz um teste estatístico de associação chamado Qi quadrado. Cara, nada mais é do que comparação de taxas, né? Então, eu vou comparar a taxa dos homens que fumam com a taxa dos homens que não fumam, com a taxa das mulheres que fumam, com a taxa das mulheres que não fumam. E vou ver para onde é que a gangorra inclina mais. Os homens que fumam são mais frequentes, as mulheres que não fumam são mais frequentes. Então, não fumar vai estar associado com mulher, fumar vai estar associado com homem. Então, é um teste de associação. Se vocês olharem, tem um canalzinho no YouTube, mas é uma aula de 1 hora, mais ou menos, só de Qi quadrado, né? Se quiserem entender os princípios do Qi quadrado... Sim, é que a professora botou um exercício lá pra gente estudar, só que ela tá meio perdida, não sei se ele falou antes da aula. Não. E aí tinha uma questão que pedia para calcular esse Qi quadrado, só que ela nunca falou em aulas, eu não sabia nem o que era, né? Aí ela falou um monte de coisa, estatística de McNemar, um monte de... Tá, o McNemar é um Qi quadrado quando a gente tem pareamento de amostras. eu não faço ideia do que é isso, assim, ela botou lá, acho que ela cerrou um pouco. Fazendo um breve juízo de valor, ensinar estatística, ensinar a calcular estatística e focar em calcular estatística num curso de bioestatística é muito... Tá com tempo sobrando ou não aproveitar, né? Eu vou dizer para vocês, eu dou aula de bioestatística no mestrado e no doutorado. A última coisa que eu ensino é a calcular. O computador faz isso aí. O computador faz isso aí, cara. Então, assim, tu tem que saber o que quer dizer aquele coeficiente ali. O Qi quadrado de 12, é um Qi quadrado bem alto. É um valor alto. Deixa eu pensar assim, educação tem vários níveis de educação. Então, não vai ser uma tabela 2x2, vai ser uma tabela 2x4, 2x6. Aí é o Qi quadrado de Pearson. Quando a gente tem uma tabela 2x2, é o Qi quadrado de Yates. Eles têm umas regrinhas, cada Qi quadrado tem a sua regrinha. Mas basicamente é a associação de variáveis categóricas. De modo bem geral, tipo Qi quadrado for dummies, né? Isso aí que eu quero. É comparar taxa num grupo com taxa no outro grupo. Se uma taxa num grupo está maior do que na outra, bom, existe associação. Só disso existe associação. Aqui, por exemplo, ele está dizendo que existe associação... aqui ele fez um Kruskal-Wallis. Tá. Existe associação do nível do iBox, é leve, moderado ou grave, com o nível de educação da pessoa. Algum desses níveis de educação, que não tem aqui nessa tabela, tem algum das intensidades do iBox mais prevalente.
Eu diria que os iBox mais graves têm menor nível de educação. Mas ele aqui não está me dizendo qual. A tabela está ruim. Eu chutaria que as taxas de mais alta gravidade, o iBox grave, severe, severo ali que o Pedro colocou, a tradução do severe não é severo. Severo é um cara brabo, né? É grave, né? Aquele grupo de toque grave provavelmente tem alguma taxa menor de educação. Eu chutaria isso, né? Mas essa tabela aqui não nos mostra isso. E isso é o tal do Q quadrado. O Q quadrado, como vocês estão vendo, ele dá um coeficiente. Eu acho bem legal que tem os coeficientes aqui, né? E além do coeficiente, a gente precisa ver o valor do P, que é o nível de significância. Vocês não tiveram essas aulas? Nada? O nível de significância, sim. Mais ou menos ainda, mas... a gente sabe que ele é importante, né? Mas a gente sabe que o que é o P, assim, erro tipo 1, erro tipo 2... Tá, até aí foi. Cenas para quando não estiver gravando. Aí deu, tipo, só. Se vocês procurarem um canal que eu tenho no YouTube lá, com... Eu acho que é o e-mail da faculdade, Igoraf UFSPA, lá tem as aulinhas de Q quadrado, teste T, erro tipo 1, tipo 2. Só como disse para vocês, são aulas de 1 hora, né? Então, acho que o Q quadrado, se vocês pegarem só o início da aula de Q quadrado, que é o princípio do teste, não precisa aprender como é que faz o teste agora. Eu ensino isso lá nas aulas também, né? Acho que já talvez ajude para a prova de amanhã. Vá que... Vamos adiante aí, Pedro. Seguindo, então. Então, outros quesitos que foram encontrados semelhanças. A duração da doença, ela teve uma correlação direta, negativa, desculpa, com a severidade dos sintomas do toque. Mas aí não era o objetivo do trabalho, né? O objetivo do trabalho é mostrar coisas com estigma internalizado e adesão ao tratamento. Aqueles, quanto mais grave, menor a doença, menor a duração da doença. Pois é. Vocês têm relevância para esse trabalho aqui, né? Outro ponto que eles encontraram também é que a duração do tratamento teve correlação negativa, inversa, em relação ao grau do toque também. Então, quanto maior a duração do tratamento, menor o objetivo principal deles era investigar se a adesão ao tratamento estava associado com estigma internalizado. Descrever estigma internalizado em pessoas com toque, legal, objetivo mais amplo, descritivo, e depois ver se a adesão ao tratamento está associado ou não com estigma internalizado. Por enquanto não mostraram isso ainda. Quesitos que não foram encontrados semelhanças entre as variáveis. O início da doença, ou quantos anos a pessoa tinha quando foi diagnosticado, a duração da doença, a duração do tratamento, tiveram uma correlação negativa nas relações com o autoestigma e o engajamento da medicação. Não é relação negativa, não teve associação. Isso, perdão. Não existe associação. Tá? Foi no embalo do novo aí. Não, sim, é que o bioestatistiquez é dureza, né? É outra língua. É até em português, é difícil, né? Imagina em inglês. Aqui a gente tem uma figura, então, mostrando a relação do... Por que essa figura é diferente do resto todo? Porque isso aqui é a principal pergunta do trabalho. A associação entre estigma internalizado e aderência ao tratamento, essa é a principal pergunta dele. Isso que ele queria mostrar. O resto tudo ele só estava descrevendo a amostra, né? Estava tirando leite de pedra. Isso aqui é o creme, oi Lucas, o creme de la creme do trabalho é esse aqui. Por isso que essa figura é diferente das outras. Né? Que ele está mostrando uma nuvem de correlação, um scatter plot, né? Um pontuado, uma nuvem de pontinhos, né? Que a gente vê justamente a tendência de correlação. Então a gente bota, por exemplo, ele colocou no eixo dos X é o horizontal, né? É isso, né? O X é horizontal. A abscissa, né?
Ali ele colocou o estigma internalizado. E no eixo dos Y, que são as ordenadas, ele colocou a Y-box. MAPS, né? A aderência ao tratamento. Mars. Quanto maior ali do 0 até o 12, o Mars ali, né? Maior a aderência. Certo? E estigma internalizado, quanto maior ali do 0 até o 120, maior o estigma internalizado. O que ele está mostrando aqui? Uma linha em declive, né? Mostrando que quanto maior o estigma internalizado, mais vai baixando a adesão ao tratamento. Se eu vou, por exemplo, vamos pegar aqui um estigma internalizado de 20. Aí eu traço a linha vertical para cima, vai bater lá nessa linha em declive e vai dar lá no número 9, mais ou menos, se a gente fizer o batalha naval aqui, né? Então, um estigma internalizado de 20 vai dar uma adesão ao tratamento nota 9, que é bom. Agora vamos pegar um estigma internalizado de 100. Se eu traçar uma linha para cima, até bater naquela linha que está mais forte ali, e depois cruzar lá para as ordenadas, batalha naval, vai dar mais ou menos no 6. Ou seja, eu aumentei o estigma internalizado e diminuiu a adesão ao tratamento. Então, ele está mostrando aqui que está faltando coisas nesse gráfico, tá? Ele não está completo. Mas ele está mostrando aqui, cada losanglinho daqueles ali é um dos sujeitos da pesquisa. Cada sujeito daqueles ali, por exemplo, esse que está mais perto do 80 ali, né, no estigma internalizado ali, ó. Eu não, vamos ver, acho que eu não consigo desenhar para ti. Tem um cara que está bem para baixo ali, né? Aquilo ali é um sujeito que tem uns 80 e poucos de estigma internalizado e a adesão ao tratamento dele está na casa do 2. Esse aí. Esse é um sujeito. Cada bolinha dessa aqui, cada losanguinha é um sujeito. Então ele fez uma plotagem de todos os sujeitos. Isso aqui é toda a amostra dele. Isso se chama scatter plot. E com isso a gente consegue desenhar uma linha de tendência. Se essa linha tivesse perfeitamente horizontal ou perfeitamente vertical, não existe associação entre as duas variáveis. Quando a linha tem algum tipo de inclinação, pode ser em aclive e pode ser em declive, existe algum tipo de associação ou correlação. Como a linha está em declive, eu posso dizer que é uma associação indireta ou inversa. Quanto mais um, menos o outro. E é o que está acontecendo aqui, né? Se a gente pegar aqui, ó, o cara que está lá na pontinha do estigma internalizado, lá, está em 110 de estigma internalizado, né? A adesão ao tratamento dele está na casa dos 5. Esse aí, né? Está na casa dos 5. Então, quanto maior o estigma internalizado, menor a adesão ao tratamento. Se a curva tivesse... Vocês lembram o que é uma bissetriz? Vamos lá. Bissetriz... O ângulo no meio, né? Isso. Meio. Perfeito, Vitor. Dividir aquele ângulo do 0, 0 ali, ó, em 45 graus. Se eu pegar... se essa curva tivesse perpendicular à bissetriz, ele seria uma correlação perfeita. Para sobe 1, baixa 1, sobe 1, baixa 1. Mas vejam que ele não está a 45 graus, ele não está perpendicular à bissetriz. Ele está com uma inclinação quase tendendo para o horizontal. Ou seja, ele é uma correlação mais fraca, ele não é uma correlação forte. Mas eu não posso dizer isso olhando o ângulo dessa curva, dessa linha. Eu tenho que dizer isso com números, que é o coeficiente da correlação, que não está aqui no gráfico. Que geralmente é uma letrinha R minúscula. A letra em grego, Rho. R-H-O. Teria que estar aqui o valor do Rho. Né? Como eu disse para vocês, gráficos e tabelas têm que ser 100% autolegíveis. Né? Mas isso aqui é o mais importante. Ele está conseguindo mostrar, tem que ver se... tem que ter o valor do P também, da significância estatística, né? Que quanto maior o estigma internalizado, quanto mais preconceito eu tenho com a minha própria doença, menos eu me engajo no tratamento. Esse é um resultado extremamente importante, embora o gráfico esteja incompleto.
Eu não sei se isso aqui tem significância estatística e eu não sei a força dessa correlação. Deve estar no texto. Imagino que esteja no texto. Então vejam que a leitura crítica de um artigo exige ferramentas como saber ler figuras e tabelas, um pouquinho de bioestatística, delineamento de pesquisa, né? Vamos adiante. Aqui uma conclusão importante, né? Que o autoestigma é um importante fator que afeta o engajamento da medicação em pacientes com TOC, que era o mais importante aí do trabalho, acredito, né? Com certeza. Ô, professor, Bem, mas aí ele não falou, tipo assim, aí ele tá meio que supondo que foi o autoestigma que fez a medicação e tu falou antes que por ser transversal não tem como dizer o que afeta o que. não. Aqui, mas aqui Ele está dizendo que um afeta o outro. É é verdade, não tem como dizer. que ele tá falando aqui que o estigma internalizado é um fator que afeta a medicação, tipo, Mas é aquela história assim, né? Pela metodologia, pelo delineamento, não tem como dizer. Mas, cara, é muito fácil da gente fazer essa relação de causalidade, né? Agora, nesse sim. caso aqui, eu concordo contigo. Talvez, assim, o fato de eu não aderir ao tratamento aumenta o estigma. Mais difícil, né? O fato de eu ter um câncer de pulmão me faz fumar mais? Daí A, esse não, né? a probabilidade é que aqui eu tendo bastante alto preconceito, eu não vou aderir ao tratamento. É uma coisa meio. Então, o delineamento não se presta para causalidade, mas às vezes as variáveis se prestam, né? A gente consegue aqui supor exatamente o que ele está supondo. É mais provável isso do que o contrário. Né? Então, ele pode dizer que ele está conjecturando. Né? Então, assim, could be said, poderia ser dito. Ele não está afirmando que poderia ser dito, né? Mas eu concordo, talvez Pois seja é, e possível. ali embaixo ele falou que, mesmo que não tenha ficado claro, pode se Ó, assumir. Mas é mais para criar uma hipótese, eu acho, né? sim. Então, agora o Vitor falou uma coisa importante, né? Os estudos transversais, eles são bons para descrever amostras, né? Perfil disso, perfil daquilo, tal, e ao mesmo tempo criar hipóteses. Porque ao realizar essa análise de associação, ele acaba criando uma hipótese. Bom, tem associação. Vamos investigar agora qual é o sentido dessa associação. O que causa o quê? Aí tem que desenhar outra pesquisa, né? O que mais, Pedro? Boa. Agora as correlações sobre o engajamento da medicação, né? Eles perceberam que o aumento da escolaridade tem a ver com o aumento, uma relação direta com a adesão medicamentosa. Quanto maior o grau do toque também, menor a adesão aos medicamentos. E quanto maior o autoestigma, menor também vai ser o engajamento aí em relação aos medicamentos. Outro fator também que eles observaram é que o status civil. Aí isso não compreendi, mas eu acredito que a pessoa casada, né, ela vai ter maior adesão medicamentosa. Aqui a gente tem um problema, né, de uma variável de confusão. O autoestigma diminui a adesão ao tratamento por ele per se, por ele mesmo, ou é por causa da gravidade? Porque também tem associação da gravidade com autoestigma, né? Quanto mais grave, mais autoestigma. Então são duas variáveis que podem estar diminuindo a adesão ao tratamento. Gravidade faz o cara ter mais preconceito, o preconceito faz ter mais gravidade, não sei. E juntas, elas diminuem a adesão ao tratamento. Entendi. Tem um recurso estatístico que pode me dizer quanto cada um desses aí colabora para a redução à adesão medicamentosa. O Rzinho, aquele que eu falei do Rho, né, que é o coeficiente de correlação, se eu elevar ele ao quadrado, ele me dá a taxa de determinação, coeficiente de determinação. Ele me diz o quanto cada um desses aí está envolvido na redução à adesão medicamentosa. Isso é um resultado clinicamente muito interessante, né? Mas não tem no artigo. Por exemplo, se a gravidade do toque está 0,30, né? Na hora que a gente eleva ao quadrado, ele colabora com 9%
da não adesão ao tratamento. Né? A princípio, 0,30 vezes 0,30 dá 9%, 0,09, né? Então, isso é um coeficiente de determinação, se chama, mas eles não fizeram isso no artigo. É bem fácil, porque é só levar o R ao quadrado, né? Ele diz o quanto cada um colabora para a pessoa não tomar o remédio. Beleza. Bom, o que mais? Agora, as correlações em relação ao autoestigma. Eles perceberam que quanto maior o grau de toque, maior também o autoestigma. E eles também observaram em relação ao gênero feminino e ao morador rural, que ambos influenciam no aumento do autoestigma. Quer dizer, ou melhor, ambos têm correlações positivas entre o aumento do autoestigma. Mulheres que Isso têm aí toque é o que grave. faltou Faltou naquela tabela. Faltou naquela tabela. Mulheres que moram na zona rural e que têm toque grave têm mais preconceito consigo mesmo. Aí tem a questão cultural toda interferindo nisso, né? Mas lá dá para imaginar, né? Aqui eu coloquei também as diferenças na literatura, ou seja, observações que eles tiveram no estudo que não tem embasamento na literatura, ou melhor, que não bate as informações que eles obtiveram em relação ao que já tinha sido publicado. Então, isso é uma coisa legal da gente ver na discussão, né? Então, comparar os meus dados com o que já tem na literatura. Às vezes bate, às vezes não bate. Quando bate, não preciso explicar. Quando não confere com o que tem na literatura vigente até o momento, eu tenho que tentar explicar por quê. Eu acho que eles meio que não explicam. A explicação deles está meio fraquinha. Eles não tentam explicar. Eles só dizem, não bateu aqui, não bateu ali, mas aí tu tem que tentar explicar por quê. Isso que é o legal da discussão. Mas essa parte eu achei um pouco fraca também. Pois é. Então, os resultados que eles tiveram em relação à idade não bateram com outros artigos envolvendo o engajamento em relação à medicação. Em relação ao gênero também, não tiveram concordância com outros estudos sobre o grau do autoestigma e a aderência medicamentosa. O nível de escolaridade em relação a também a aderência medicamentosa e a ocupação também não tiveram casos semelhantes em relação ao grau de autoestigma. E o que eles colocaram como inconclusivo? Que a severidade do toque contribui para o agravo do autoestigma e vice-versa. Que eu coloquei um asterisco justamente para justificar o que eles não tiveram embasamento na literatura. Então, inconclusivo porque o desenho, que é um estudo transversal, não permite eu concluir alguma coisa sobre a causalidade reversa, né? É o autoestigma faz o toque ficar grave ou o toque que é grave que faz eu ter um alto preconceito, né? Não tem como saber. Infelizmente. Que eu coloquei aqui. Achei interessante que eles foram fortes aqui na afirmação. Eles colocaram que o presente estudo também falhou em encontrar alguma significância na correlação entre a duração de doenças, duração do tratamento com duração do tratamento, sobre o grau do autoestigma, bem como a aderência medicamentosa. Talvez fosse uma hipótese deles, né? A gente imagina que quanto mais tempo de doença, mais preconceito a gente vai ter com a doença. Eles não encontraram nenhum resultado, não encontraram associação. Então, talvez fosse uma hipótese deles, né? Mas não conseguiram confirmar. Mas, de novo, não explicaram por quê, né? Sim. Qual seria a principal explicação? Era uma hipótese bem razoável, mas por que eles não encontraram o resultado? Tamanho amostral pequeno. 112 talvez não tenha sido o suficiente. Né? A gente chama isso de erro do tipo 2, Vitor. Quando tu não encontra uma coisa que tu queria encontrar. Aí a gente chama isso de erro do tipo 2, ou que o pessoal calcula por beta, né? Erro do tipo beta, ou tipo 2. Pois é, eles colocaram que o 112 era o limite, assim, para iniciar o trabalho. Para essa variável, não. Para essa variável, talvez tenha sido pouco. Pode acontecer do cara aumentar o tamanho amostral para dobrar 224, mesmo assim não encontrar. Bom, aí tem que tentar explicar. Aí, neste momento, eu explicaria com o tamanho amostral, né?
As implicações, por fim, então, eles colocaram que precisa ser dado maior atenção para o combate da autoestigma, né, levando em conta todos a influência que ela tem nos outros quesitos, e a intervenção psicoeducativa na aderência de medicamentos. A gente ensinando para o paciente com toque que ele tem toque, que aquilo não é culpa dele, tal, né, ter esses pensamentos invasivos, tal, é um jeito de aliviar bastante o preconceito, né? É óbvio que se eu tenho preconceito, eu não vou atrás do tratamento, né? Ou se eu for atrás do tratamento é porque eu sou louco, enfim, né? Então, essa é uma conclusão bastante importante, né? Psicoeducar é tratar. E depois, agora a gente tem a avaliação pelo Strobe, mas eu não sei se a gente já ocupou muito do tempo. Destaca algumas coisas que tu achaste mais importante. Vamos ver, destaca algumas coisas que tu achaste importante. O que tu achou assim, de erros crassos do artigo no Strobe? Tá, vamos ver aqui então. Peraí que eu acho que eu dei gabarito aqui nos primeiros. Eu acho que ele até colocou aqui que os métodos de seleção dos participantes, né, que foi simplesmente ele pegou por próprio decisão a amostra, e eu acho que tem que ser mais aleatório, né, professor? Daí eu coloquei como 0,1, não dei o gabarito nesse quesito aqui. Okay. Vamos ver mais. Eu acho que o fato também de ele ter colocado pacientes com depressão também acho que pode ter interferido nos resultados. Ele tem que justificar por quê, né? Se ele te convencer por que ele incluiu pacientes com depressão e não com outros diagnósticos comórbidos, tudo bem. Eu imagino que é porque é muito prevalente. 90% dos pacientes com TOC costumam ter depressão. Se ele tiver depressão, não vai sobrar paciente para ele analisar, né? Sim. Coloquei mais. As fontes dos viés, então, potenciais recursos para vieses. Boa. Ele colocou que o investigador principal ali, ó, a autora, que fez todos os processos do questionário ali, né, para evitar potenciais vieses. Não sei se é o adequado uma pessoa só fazer isso, e se não tem um viés por trás disso, né? Então, uma pessoa só é bem homogênea, ela avaliou sempre do mesmo jeito, beleza. Mas a tendência dela, se ela quer encontrar tal coisa, ela responder de acordo com o que ela espera encontrar, né? E pode ser que se ele faça algum erro, vai repetir para todos. Vai repetir, vai enviesar total. Quando a gente tem 2 entrevistadores, a gente diminui isso, só que a gente tem que fazer o que a gente chama de estudos de confiabilidade inter-raters. Né? Se eu, o Pedro, o Vitor e o Patrick formos avaliar os pacientes, eu avalio 25, cada um de nós avalia 25, depois a gente tem que fazer um estudo de confiabilidade para ver se a gente avaliou mais ou menos parecido. Daqui a pouco o Patrick avalia muito diferente de nós 3, aí não fica um estudo muito confiável. Então, quando é uma pessoa só, é um estudo totalmente confiável, mas ele pode não ser tão válido. Né? Existe um balanceamento entre confiável e válido. Confiabilidade e validade. Uma pessoa só, 100% confiável, ela vai fazer sempre do mesmo jeito. Mas a validade pode não ser tão boa. Se a gente tiver 4 avaliadores, pode ser que diminua a confiabilidade, mas a validade aumenta. Que um só erra. Os outros, né, são... Então, é uma balança entre confiabilidade e validade. Concordo contigo, daria menos pontos ali também. Eu acho que faltou ele comentar também nessa parte sobre ficar melhor essas variações. Teu microfone tá ruim, Pedro. A gente não tá eu não tô te ouvindo direito. Tá bem ruimzinho. Não sei se entrou uma água no microfone. Tá ainda ruim? Agora melhorou. Tá, beleza. E também ele não fala sobre os dados perdidos ainda nessa entrevista. Pode ser que não tenham dados perdidos, mas eu acho que deveria ter uma frase falando que não teve dados perdidos. Não sei se... Isso, perfeito. Concordo.
Sobre os resultados agora. Coloquei 0,2 nos resultados, mas acho que faltou um fluxograma assim para explicar melhor. Eu acho que eu descontei no 15 aqui agora, depois. Ok. Eu descontei no 15. Tá. Na minha opinião, faltou um fluxograma explicando melhor como tinha aquele gráfico ali de correlação entre o autoestigma e a adesão dos medicamentos. Eu acho que faltou em relação ao toque também, né? Tá. Sim, as características do toque não teve descrição quase, né? Gravidade, tempo de doença e tal. Nos resultados de média ali, eu acredito que faltou também explicação sobre o porquê dessas correlações, né? E a discussão, acho que não tinha nenhum problema. A discussão até que parece que estava... Eu gostei da discussão, apesar da maneira como eles descreveram o resultado foi um pouco fraca, assim, mas a discussão até que estava legal. Concordo contigo. Aí a avaliação final, coloquei eu aqui, o Pedro Paese como ratinho, e aqui são vocês aí, não sei. 36 sobre 44. Eu acredito que... Seja para um estudo transversal, até que está razoável, né? Ele não é excelente, ele está entre o bom e o muito bom. Ficariam nessa média, mais ou menos, então. Tá bem. Se vocês conseguissem fazer um trabalho parecido com esse aí, já ia ficar bem feliz, até porque é uma revista com fator de impacto 5 ponto alguma coisa, né? 5.2, uma coisa assim. Então, uma revistinha legal. A Revista Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, está com 6,3, uma coisa assim. E essa General Psychiatry é uma revista legal. Para um estudo transversal, até que estava razoável. Embora, como disse para vocês, tem muitos detalhes que dava para melhorar mais ainda. Eu, pessoalmente, não gosto desse tipo de trabalho de ler, porque ele é cansativo, é muita informação. Tantos homens, tantas mulheres, tantos idade escolar, pipipi, papapó, fica muito papapá. Eu gosto de estudos mais comparativos. Se ele tivesse um grupo controle, nossa, era outro trabalho. Estudos transversais, pode ter o grupo de caso e pode ter o grupo de controle. Era simplesmente ele pegar 100 e poucas pessoas, 112 pessoas que não têm toque e aplicar os mesmos instrumentos e mostrar os scores para gente, né? Mas ele preferiu uma amostra única, um único sample, né? Fala, Patrick. Era isso que eu até tinha pensado antes para perguntar. Como é que eu vou considerar que o paciente fazer um controle adequado, ou eu poderia, então, aplicar isso, sei lá, 3:1 para estabelecer uma média um pouco maior, alguma coisa assim? Quanto maior o número de controles, melhor. Se quiser fazer 2:1, 3:1. Eu não precisaria fazer, por exemplo, como que eu vou dizer? Um pareamento, assim? Não precisa. O pareamento, o que é o pareamento? O pareamento a gente faz quando a gente quer eliminar uma variável. O nome variável está dizendo. Então vamos pegar assim, idade. Idade é uma variável. Mas se a variável do grupo de toque tem a mesma média do grupo controle, deixa de ser uma variável, passa a ser uma constante. E aí eu nem preciso fazer comparação, porque essa variável não vai interferir nos meus resultados, porque ela é uma constante. Então, para isso que a gente faz o pareamento. Geralmente a gente pareia por taxa de sexo, idade, escolaridade. São essas variáveis. Essas variáveis deixam de interferir nos meus resultados. Precisa fazer pareamento? Não. Mas é um cuidado mais conservador. Fica mais bacana quando a gente pareia, ou emparelha, né? Então, a gente elimina uma variável. Porque, óbvio, se eu tenho a mesma taxa, na hora que eu for fazer estatística, não vai dar diferença estatística. Tem a mesma taxa. Só que isso é um controle que eu faço quando eu estou planejando o trabalho. Não na hora da análise. É quando eu estou fazendo planejamento do trabalho. Essas variáveis eu quero eliminar. Entende? Eu acho que o mais fácil, no caso desse grupo aí, indiano, seria mais ou menos, Patrick, o que a gente também pode fazer no nosso. Como é que a gente faz um controle quando a gente não tem o caso controle? A gente divide o banco de dados em 2. Né? Eles poderiam pegar pacientes com muito estigma internalizado, pouco estigma internalizado, e comparar um grupo, paciente com toque com muito estigma internalizado,
com um grupo com paciente com toque com pouco estigma internalizado. Entende? Aí a gente tem um controlando o outro. Eu acho que fica clinicamente mais legal do que só descrever como eles descreveram aí, né? Sim. A não ser que a gente tenha um controle, que era a minha esperança que o Ângelo Brandelli tivesse um grupo controle para nos emprestar lá, ia ficar legal. Né? Qual é o N que a gente está no trabalho da Patrícia? 8-3. 83, né? É um tamanho bom para dividir no meio. Né? Como é que a gente dividiria no meio, né, Vitor e Pedro? A gente pega a mediana, não a média, a mediana do estigma internalizado e bota os acima da mediana e os abaixo da mediana e compara. Para o mestrado da Patrícia, 40 contra 40, beleza, vai dar ótimo. É um trabalho bem legal até. E eu digo que clinicamente fala mais, porque senão fica só uma coisa descritiva. Isso que no trabalho da Patrícia, né, Patrick, a gente ainda tem os tipos de sintomas de toque que não tem nesse trabalho aí, né? A gente tem mais informações sobre psicopatologia do toque. Tá mais completo do que o que eles fizeram aí, né? Mas... Pois é, isso é outra coisa também, aproveitando para discutir o que tu falou, assim, que eles trouxeram um monte de informação, e de fato nesse artigo aí eles foram trazendo informações e mais informações e mais informações, e bombardeia o leitor, assim, com um excesso de informação e tu não explora elas. Tu vira uma coisa descritiva, né? Tem que tomar esse cuidado também. Fica um pouco chato, inclusive, né? Enfadonho de ler, assim, né? Tu não achou meio chato de ler, Pedro? É muita informação, né? Acaba se perdendo muitas vezes, né? E quando a gente tem um comparativo, bem. Tu fez assim, comparou tal coisa, realmente, né? O estigma internalizado fica bem pior em paciente com tal característica, tal, parece que fica mais perto da clínica do que só descrever. Tanto que os construtos ali de estigma internalizado, eu nem sei se aquilo é bom ou ruim. Eu não tenho um parâmetro, né? Sim. Então foi só na quarta vez que eu fui colocar na cabeça assim o que cada variável fazia e tal. Mas eu não sei, Patrick, talvez a gente tenha que pegar o banco da Patrícia e dividir no meio, rachar no meio mesmo. Dá para fazer como eles fizeram aqui e a gente publica um artigo desse jeito e depois a gente publica o outro rachando no meio. Fala, Vitor. Sem um grupo comparação, ele pode ser considerado um transversal? Ele não seria só um descritivo? Pode ser um transversal, mas está incompleto, né? Lá no Strobe ele tem que perder ponto porque ele não tem grupo controle. Tá, mas qual é a diferença? Tá, mas um transversal sem controle e um descritivo, assim, o que mudaria? Um transversal sem controle é um descritivo. Mas aí não adianta muito, né? Então, é exatamente isso que nós estamos falando aqui, né, Patrick? Tira uma foto e mostra a foto. Aí, cara, legal essa foto, mas ela é mais bonita que vamos tirar uma foto de Torres. Eu te mostro a foto de Torres. Legal essa praia. Mas ela é mais legal do que Pinhal? É menos legal do que Garopaba? Não sei. Eu só tenho a foto de Torres. Legal, bacana. E vou para lá um dia? Não sei. Talvez eu preferisse ir para Garopaba, mas eu não vi a foto de Garopaba. Talvez eu preferisse ir para Pinhal, mas eu não vi a foto de Pinhal, não sei. Eu acho que o Vitor está se confundindo com uma coisa. Quando tu tem os tipos de estudo, transversal é uma análise no tempo. Então, tu vai ter transversal e o longitudinal, onde o transversal é um ponto específico do tempo e o longitudinal é ao longo do tempo. Agora, observacional ou intervencionista é outro tipo de análise, é outro tipo de classificação do estudo. Delineamento, isso. Em que tu vai ter observacional, tu só vai meramente ver o que é o observacional descritivo, né? Só vai ver o que o paciente tem e dizer. E aí, agora, um ensaio clínico que tu já vai, ou um comparativo, tu vai realmente testar coisas uma com relação à outra, assim. Então, são classificações diferentes, assim, não é... Um não tá depois do outro, se tu colocar num fluxograma. Seriam 2 fluxogramas à parte. Sim, eu tenho uma imagem aqui boa, porque eu até fui puxar quando vocês começaram a falar. Eu até posso mandar, que é tipo um chartzinho assim,
se o investigador fez a exposição, sim ou não. Aí sim já vai tudo para o experimental e não Isso. vai tudo para o observacional. É Aí um tem, fluxograma. fluxograma. Aí tem grupo comparação. Não, aí é descritivo. Se Isso. sim, aí é direção. Se o desfecho veio antes da exposição, é caso controle. Se tem a exposição e depois o desfecho é corte. E se ao mesmo tempo é transversal. E aí eu vi que não tinha, tipo, aí eu tava lendo assim, mas aí eu vi, não tem comparação, né? Daí Perde um pouco a graça, né? Fica muito. Eu acho que a principal limitação desse artigo é não ter o grupo controle. Nem controlar ele com ele mesmo, que poderia fazer, que nem ele sugeriu, né? Divide no meio ali e tal. E nem um grupo controle, né? Sem doença, sem diagnóstico. Né? Então, tem como a gente arrumar isso, né? Senão fica. É uma foto da praia. Tu não sabe se é melhor, não sabe se é pior, porque só tem aquela foto, não tem como comparar, né? Mas valeu, Pedro. Achei que tu te puxou aí, porque o Levei palmas, aprendi muito. metodologiquez e o bioestatistiquez não é fácil, viu? Não é tão simplesinho assim. Então, acho que dá para Se deu para realmente... entender um pouquinho melhor que a prof de genética ali, eu fico feliz. Mas é que, como disse, cara, não é fácil. Para o primeiro artigo até que foi bacana. Mas é aquela história, a leitura crítica de um artigo, ela dá muito mais trabalho do que a gente lê para aprender o tema, né? Sim. Dá muito mais trabalho. Então, beleza. Obrigado, professor. Valeu, hein? Ou seja, continuamos semana que vem. Eu tenho que parar de gravar esse negócio aqui. Onde é que eu paro? Aqui. Parou já? Agora vai.